Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Corinthians joga mal e está fora da Copa Sul-Americana. Olha, nada tem funcionado taticamente e individualmente, temos muito a conversar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, pessoal, uma noite das mais vexatórias da história do Corinthians. Eu não estou sendo exagerado, porque a gente precisa olhar o contexto. É num momento em que o clube está sem um presidente, ou pelo menos tem um presidente interino, porque o presidente, até então, Augusto Melo, foi destituído do cargo. Assumiu Osmar Stabile, que nem conversou ainda com Dorival Júnior, que nem vinha participando da gestão. Um clube abandonado, em meio a uma crise política e financeira. O time pode fazer a sua parte, até pelo investimento que tem, e quando vai para o campo de jogo, na Copa Sul-Americana especialmente, simplesmente não representa o torcedor. Cara, o torcedor do Corinthians, ele é exigente, mas ele exige coisas básicas, como, por exemplo, você correr, você se entregar, você representar aquele torcedor que ficou até tarde com a TV ligada, ou que viajou para a Argentina para assistir essa atrocidade que foi esse jogo. Que jogo horroroso. Nada funciona. O Dorival Júnior, o qual respeito e tenho muita admiração pelo profissional que é, pelos trabalhos que ele realizou, é fato que ele não conseguiu ainda desenvolver o seu trabalho no Corinthians. E a gente tem alguns diagnósticos, né? O Dorival chegou em meio à temporada, tentando conhecer o elenco, com um diagnóstico, ele próprio ou da sua comissão, de um desgaste, começou a mexer muito e variar sistemas táticos de uma forma exacerbada. Quando a gente olha para o Corinthians, a gente não consegue definir um padrão de jogo. Ok, ele chegou faz pouco tempo, mas nem tão pouco tempo assim para a gente entender que uma evolução fosse possível. Quando ele fala na entrevista coletiva de que o time não tirou o pé, que o time não desmereceu a Sul-Americana porque ele escalou aquilo que ele tem de melhor, isso é uma ponta da verdade. Realmente, ele colocou inclusive o Garro no segundo tempo, ele botou o Memphis de titular, o Carrilho foi titular, o Angileri. Ok, nominalmente, ele botou o que ele tinha de melhor. Mas e o que esses caras jogaram? E eu vou responsabilizar só os jogadores ou também o treinador, porque o comandante, o responsável pela motivação do plano tático do jogo, ele também precisa ser responsabilizado, mesmo com todos os atenuantes de um cara que chegou em meio à temporada. Mas eu preciso dizer neste momento, no dia 28 de maio de 2025, estou gravando este vídeo na madrugada, algumas horas, alguns minutos depois do jogo ter sido realizado, de que nesse momento o time em relação ao que tinha com Ramon e Emiliano Dias não melhorou. Pelo contrário, piorou. Dorival chegou e ele não conseguiu melhorar nenhum jogador. Muito pelo contrário. André Carrilho, que até talvez, se você forçar muito, foi o jogador que se salvou nessa partida, é uma sombra do jogador que ele já fora esse ano, inclusive. Carrilho foi o melhor jogador em determinado momento do Corinthians, no ano. Quando o Rodrigo Garro não estava, e mesmo quando o Garro, em alguns momentos, porque mesmo no Paulista, quando ele jogou em algumas partidas como titular, ele não conseguiu ser o Garro que a gente sabe que ele pode ser. O Carrilho foi esse cara. O Carrilho fazia o time jogar com virtuose técnica, com construção de jogo, com criatividade. Cadê esse cara? Por quê? Porque muitas vezes o Carrilho foi jogado numa ponta direita pelo Dorival. O Dorival que determinou que o Maicon deveria ser primeiro volante, não nesse jogo. Nesse jogo, Martínez e o Ranieri se revezavam e muitas vezes o Ranieri estava dentro da área para concluir. O time está bagunçado. O Romero, individualmente, inexistiu, e o mesmo posso dizer do Memphis, que estou tentando colocar vírgulas aqui, atenuantes, porque ele também está voltando de lesão. Mas na hora do jogo grande, do jogo decisivo, eu vou cobrar do jogador grande, do jogador que tem que ser decisivo. E o Memphis não foi. O Rodrigo Garro, quando entra no segundo tempo, ele foi um facho de luz no gramado. De criação, de técnica, de alguma
de alguma novidade, de algum frescor. Ele bate uma falta, o goleiro cai para dentro do gol, quase que ele consegue marcar um gol com minutos em campo. Depois ele cobra um escanteio com perigo. Depois ele tenta algumas viradas de jogo, alguma finalização que explode na defesa. O Garro, que a gente conhece. O cara da finalização, o cara envolvido com o jogo, o cara que busca o confronto. O Garro entrou e caramba, você vê, meu Deus, como faz falta. Foi a única coisa de boa que aconteceu. O Hugo Souza fez uma defesa importante no primeiro tempo. Não teve culpa no gol, né? O cara conclui no meio de uma área em que a bola cruza, é verdade, ela passa pelos dois defensores e o Thales Magno, que havia entrado no segundo tempo, erra o tempo de bola. O Thales Magno é uma incógnita, né? Porque ele também já vinha mal. Não é novidade ele estar mal com o Dorival, mas como o time não funciona, individualmente ele também não evolui. Mas é incrível, o Thales Magno erra tudo que tenta. Como o Romero, como o Memphis, é que nesse jogo pouca gente se salvou. Então assim, tá difícil porque o time piorou, nenhum jogador melhora, as conexões não existem, taticamente é um time inconsistente e individualmente muitas falhas. E aí quando você vai, isso mais no micro, tá? Mas quando você vai no macro, é um Corinthians sem presidente, depois de um processo de impeachment, implodido por uma crise política e financeira, que está eliminado da Copa Sul-Americana na primeira fase, em que apenas o primeiro vai para as oitavas, o segundo já seria ruim, porque ele vai para playoffs, e o terceiro, que é o caso do Corinthians, está fora. Não tem chance de mais nada. O Corinthians encerra uma parte do seu calendário em maio. O Corinthians cai da pré-Libertadores, na segunda fase que disputa, depois de jogos horrorosos contra a Universidade Central da Venezuela, um time semi-amador, cai para o Barcelona de Guayaquil, que termina em quarto na fase de grupos da Libertadores, termina em último. O Corinthians foi eliminado por esse Barcelona de Guayaquil. Pois é. Aí cai na Sul-Americana e desdenha da competição. Naturalmente. Não adianta o Dorival me dizer que escalou o que tinha de melhor. O jogador tirou o pé. Os jogadores não queriam. Não estão nem aí. E estão, obviamente, envolvidos em meio a toda essa instabilidade política. Vou dizer que não interfere? Cara, é muita coincidência. É muita coincidência. Tudo estar acontecendo e você achar que não interfere. O jogador não sabendo o que pode acontecer, sendo que o presidente que assumiu demitiu todos os diretores estatutários, inclusive o superintendente de comunicação, que vai trocar todos os diretores, e que disse, não, vamos manter o Fabinho Soldado. Como que... Peraí, existia alguma possibilidade de troca? Claro que existe. O cara chegou e disse que nem estava na gestão, vai fazer tudo da cabeça dele, sabe-se lá quanto tempo ele vai ficar? Qual é a estabilidade que esses caras têm para trabalhar? O departamento de futebol, os jogadores que estão lá na Argentina tentando buscar uma classificação para o time enquanto o presidente está caindo por indiciamento na polícia, por denúncias gravíssimas. Cara, que noite do Corinthians. Eu vou repetir o que eu falo, o torcedor ele tem que ser chamado de fiel mesmo, porque é inacreditável o que acontece com esse clube. E o torcedor se mantém, o torcedor estava lá torcendo. O torcedor ligou a TV tarde da noite para ver um jogo horroroso. E o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana, depois de desdenhar essa competição, mesmo nos jogos em casa. Conquistou 4 pontos de 9. 4 pontos, gente. Num grupo com Huracan. Vamos lá, né? Huracan que... A gente sabe que a Argentina tem tradição no futebol, mas o Huracan não é dos principais. Ok, vai disputar o título argentino no final de semana, é uma boa equipe, ganhou do Corinthians em Itaquera, mas botou reservas nesse jogo de hoje. E aí? E mesmo que o Corinthians estivesse com alguns problemas, não tem o Yuri Alberto, o Garro entrou no segundo tempo, não dava para ganhar dos reservas, não dava para empatar. O empate dava a classificação, porque o América de Cali também não fez o seu dever de casa. Empatou no último minuto contra o Racing do Uruguai, o glorioso Racing do Uruguai, pior time do grupo. O América de Cali quase tropeça. O Corinthians quase classifica, mesmo sem querer, mesmo sem ganhar, mesmo sem empatar. Mas aí o América de Cali empata na última bola e tira o Corinthians da Sul-Americana. Porque o Corinthians não foi capaz de fazer a sua parte. Nem em casa e fora de casa seria mais difícil. Mas vejam só, ainda assim, bastava um empatezinho. Mas do jeito que os caras jogaram, por favor.
Então, assim, quando você olha o combo, porra, cai da Libertadores, cai da Sul-Americana, o time não se encontra. Individualmente, alguns jogadores ali precisam de um choque, de uma energia, e o Dorival não está conseguindo. Eu não quero ser definitivo, eu ainda torço que a parada do Mundial traga o Corinthians de volta, no sentido de o Dorival consiga treinar o time, a gente consiga entender as carências do elenco e uma janela consiga ser efetiva com algumas reposições pontuais. Agora, de que maneira a gente vai projetar isso, sendo que o Corinthians hoje tem um presidente interino que chegou e disse para todo mundo, não temos dinheiro nem para pagar a conta do dia. Como é que a gente vai projetar uma janela de transferências? E se esse presidente, ele vai ficar quanto tempo? É isso, o Corinthians é isso. Quando o Fabinho Soldado chegar e conversar com o presidente, bom, a gente vai precisar disso, o presidente vai olhar para ele, eu não sei se amanhã eu tô aqui, mas ok, enquanto eu tiver, tá bom, não tem caixa, tá? Se vier um cara livre de custos aí, vamos ver quem que a gente tira aqui. Tá muito bagunçado, tá tudo muito bagunçado. E isso tá refletindo no time, que tá uma bagunça completa. O Dorival não está conseguindo montar um time. Não está conseguindo dar uma cara para esse time. Ele vai conseguir treinar o time na pausa? É a esperança. Faltam poucos jogos. Ele identificou um desgaste? Tá bem. Que os caras se recuperem, que o Garro se recupere a pleno, que o Memphis esteja num alto nível também, que eles entendam que, opa, agora, com todo mundo aqui, o Dorival já me mostrou que ele está um pouco perdido. Pode ser que ele recupere, eu admiro muito o Dorival, acho que ele é competente para tentar fazer esse time jogar. Inclusive, eu tinha informações de bastidores que o Dorival olhava o time do Corinthians e dizia, eu consigo fazer esse time jogar mais. Não está conseguindo. Até porque ele está tirando os caras das posições em que eles rendem mais. E aí fica mais difícil ainda. Não tá bom, não tá legal, e essa eliminação ela simboliza o momento do clube, que é péssimo. Foco no brasileiro, quem sabe na Copa do Brasil, alguma coisa ali na frente, mas precisa melhorar muita coisa, porque, olha, tá muito mal. Ah, e se teve pênalti no Garro? Achei não, viu? Achei não. O Garro, ele sentiu o toque ali, acabou caindo. Foi mais ou menos o pênalti pro Flamengo, né? Que eu também não achei, né? Do Murilo no Arrascaeta no fim de semana, em Palmeiras e Flamengo. Aquela deslizada na barriga e o Arrascaeta se joga. Acho que o Garro sentiu o contato. E é um pênalti que só no Brasil... Bom, no Brasil era capaz de terem marcado, né? Mas até pelo critério que o juiz estava utilizando, na arbitragem internacional é muito difícil a gente ver esse tipo de pênalti ser marcado. Pô, Chico, uma falta não é falta em qualquer lugar? Infelizmente não. Né? No Brasil a gente inventa alguns contatos como faltosos e na Conmebol é o contrário, né? Tem contatos que são faltosos e que eles acham que não, segue o jogo, vida que segue. Enfim, não vale nem a pena a gente falar sobre isso, porque o Corinthians tinha que ter feito a sua parte, tinha investimento, bola, talento para isso, e entrou numa tiriça de novo, numa preguiça que deu dó. Dó de você, torcedor que estava assistindo. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!